Bom, muito bom, muito bom. Sodré, eu vou fazer o seguinte com o Sodré. O Sodré começou a responder uma pergunta, deu um problema aqui na minha internet, eu até pensei que era com a internet dele, mas parece que foi com a minha aqui. Sodré, é o seguinte, você tem alguma observação acerca dessa questão do macroevolucionismo? Ou seja, os cristãos podem afirmar com certeza que não existem esses fósseis de transição? Dê uma observação sobre isso, se você quiser, claro. Se não quiser, não tiver nada a falar, a gente volta para a pergunta anterior, que seria direcionada a você. É contigo. Eu explico isso, inclusive, num artigo científico publicado, que eu sou o primeiro autor. A terceira autora, ela tinha doutorado em evolução, ela até recebeu ameaça, ela estava fazendo o doutorado dela em evolução na França, ela recebeu a ameaça de perder a bolsa do doutorado lá na França, a menina estava, inclusive, grávida, e a patrulha darwinista, que é violenta, é nazista, ameaçou a moça de perder o doutorado se ela não retirasse o nome dela do nosso artigo. Isso aconteceu, houveram uma manifestação, houveram uma guerra assim, só numa semana houveram mais de 10 mil professores de biologia contestando, falando mal do artigo, e eu chamando para o debate, o ex-redator da Folha do Estadão também. E o meu artigo fala exatamente isso, fala que o criacionismo ele entende a vida como evolutivamente com limites aos ancestrais criados, originados. Se alguém lê o livro de Charles Darwin, ele vai perceber que Charles Darwin estava refutando os biólogos da sua época que acreditavam em espécies originais. E Darwin queria ultrapassar esses limites de que chamados monofiléticos. Quer dizer, você tem um elefante hoje, monofileticamente o ancestral dele é o mamute, né? A preguiça gigante, e por aí vai. O cachorro, a raposa, esses canídeos aí, tem um lobo lá atrás, né? É monofilético. E o Darwin ele queria transpor para parafilético, ou seja, que o cruzamento não se desse mais em torno do ancestral original, em torno da família. Taxonomicamente falando, a gente tem os taxos, né? Espécie, gênero, família. E o criacionismo ele ensina que em torno da família, ou superfamília, que tem também esse taxo aí, vai estar a ancestralidade comum dos seres vivos atuais, até porque a biodiversidade hoje é tão rica que não caberia na Arca os animais continentais, né? Então, você tem estimativas de haver 6,3 milhões de espécies continentais hoje, né? Elas não caberiam na Arca. Mas se você contabilizar igual o doutor Adalto, né, faz, né, meu grande amigo lá, doutor Adalto Lourenço, ele mostra, não, na Arca caberiam os ancestrais básicos, que no meu artigo eu chamo de templates básicos, recorrendo a uma linguagem mais moderna, né, da internet. Sim, pode falar. E, perdão de te interromper, só uma pergunta. Você citou aí um grande número de exemplares, aí você reduz para os exemplares básicos, né? Enfim, mas dentro desse número total, você está incluindo os aquáticos, porque os aquáticos, no caso, não precisariam estar na Arca. Grande parte dos aquáticos não. Continue. A revista Plozone identificou 6,3 milhões de terrestres. Aquático foi 2,4 milhões. Inclusive, isso pertence a uma tese que eu defendo, mostrando que o dilúvio é provado por essa diferença, uma vez que 95% dos fósseis são marinhos. Ou seja, era para a gente ter uma biodiversidade marinha, se caso a evolução fosse, vamos dizer assim, verdadeira, né?
era uma biodiversidade marinha extremamente superior à biodiversidade terrestre, onde nós temos animais vertebrados continentais, em relação aos fósseis, é 0,0124% de fósseis. Né? Quase tudo quanto é fóssil é animal marinho, é peixe, são seres que ficavam nos sulcos, nas partes mais fundas da Terra, onde caía mais sedimento das águas do dilúvio. Entende? Então, é fácil a gente perceber a paleontologia pela perspectiva criacionista bíblica, diluviana, muito fácil. Eu tenho milhares de argumentos aí em torno disso. Em relação à geocronologia, que o nosso amigo Emerson citou, eu sou assim o segundo a defender, a enfatizar, o segundo assim que eu conheço. Tem mais gente, a gente não sabe de todo mundo, né? São milhares de cientistas criacionistas pelo mundo. Eu sou o segundo porque eu me coloco depois do Walter Brown. O Walter Brown mostrou uma coisa que é fácil de se ver para derrubar a datação geocronológica que data a rocha aí em 4 bilhões de anos, etc. É facinho de derrubar isso. Pega uma facilidade, é o seguinte, pega o equipamento de física nuclear chamado tokamak com K, tokamak. Tem várias delas espalhadas pelo mundo. Essas máquinas elas são feitas para fazer fusão nuclear, transformar 2 hidrogênios num gás hélio e criar a mesma fusão nuclear que ocorre no Sol, criando muito calor. Essas máquinas tokamaks, elas conseguem atingir o núcleo e transformar um elemento químico em outro através da aceleração de elétrons. Então, os elétrons muito acelerados por temperatura e plasma, eles atingem o núcleo. E atingir o núcleo, você consegue fazer a fusão nuclear. Ora, bolas! Na geologia, eu não formei em geologia, mas eu fiz geologia na Universidade Federal de Goiás, assisti muitas aulas e fiz 1 ano de biogeologia também com o Dr. Naor Souza, que foi professor da USP, e eu entendo um pouco de geologia. Eu lembro, inclusive, da minha professora falando em sala de aula aqui em Goiás, né? É uma professora muito querida, muito honesta, eu gosto muito dela até hoje. Mas ela falou, coitada, ela falou assim, olha, se Deus existe, eu não sei o que ele anda fazendo, que tem bilhões de anos que ele não resolveu aparecer. Então aí você vê os bilhões de anos começando a interromper na nossa fé, né? Mas, independentemente disso, o criacionismo sempre defendeu que a datação geocronológica ela é baseada na constância de decaimento radioativo. Só que quando você estuda geologia, você vê cenários, quer dizer, não precisa nem estudar geologia para você perceber isso. Você vê cenários na Terra que exigiram grandes energias para que eles existissem. Né? Você vai no Rio de Janeiro, aquelas pedras gigantescas de Petrópolis, você vê cenários catastróficos na geologia que exigiram grande energia. Grande energia implica em grandes eletricidades, grandes atritos. Grandes atritos implica em diferença de cargas. Diferença de cargas implica em amperagem, uma amperagem alta, plasma, aceleração de elétrons. Temperaturas imediatas no choque de um grande asteroide implica em plasma, implica em piezoelétrico, implica em temperatura imediata, som. Tudo isso são aceleradores de elétrons em grande magnitude, muito mais que tokamak. Ou seja, se a tokamakzinha consegue perturbar o núcleo atômico e gerar a fusão nuclear, muito mais esses cenários geológicos catastróficos com implicâncias elétricas, eles conseguem arrancar neutro
prótons do núcleo e transformar um elemento estável em instável. Ou seja, e não havendo a constância de decaimento observado por esse catastrofismo geológico, então não existe dogmatismo, absolutismo nenhum nas datações radiométricas, principalmente as que datam rochas. Né? Então, a gente derruba as datações radiométricas em rochas, mostrando que não existiu, pelo prisma catastrofista geológico, não existiu constância de decaimento radioativo. Eu testei o que eu estou falando com vocês com mais de 20 professores de física que entendem desse assunto, e todos eles concordaram comigo. Inclusive, eu recebi recomendação para adiantar essa pesquisa em Chicago, onde tem experimentos de colisões de íons pesados. E eu sou já velho, eu falo isso para todo mundo. Ó, quem for novinho aí e quiser seguir carreira, eu dou toda a dica para o cara seguir e fazer. Ó, o caminho é esse aqui, vai lá, testa que vai dar isso, mais ou menos. Então, já está mais ou menos demonstrado pelas tokamaks que a constância de decaimento é impossível e, portanto, toda a datação radiométrica está absolutamente vulnerável a esse aspecto. E também está totalmente errada quando você pega a datação aí de tecido ainda orgânico com elasticidade, sendo datado em 68 milhões de anos, e não foi um caso só. Eles estão agora, igual o meu segundo autor, Everton Fernandes Alves, publicou na Unicamp recentemente, eles estão serrando fósseis e está encontrando tecidos moles, restos orgânicos em diversos fósseis. Já tem mais de uma centena de publicação mostrando isso. Ou seja, tecido orgânico, eles são decompostos por bactérias, por fungos, eles não sobrevivem milhões de anos nunca. Então, a datação está errada por esse aspecto. Eu reuni num artigo meu 73 evidências de que o sistema datacional está errado. E aí, ao mesmo tempo, isso vai fortalecendo a tese criacionista Terra Jovem, no sentido de aproximar a gente da Bíblia, né? Aproximar a gente do que está relatado lá na Bíblia mesmo. Né? E o aspecto genético só reforça que o Dr. Eberlin magistralmente resumiu. Né? Ele falou que se a gente tem uma taxa de 50 a 100 mutações deletérias de geração para geração, quer dizer, o meu filho vai ter, em média, 100 mutações deletérias a mais que você. Por que eu falo 100 mutações deletérias? Porque fizeram uma pesquisa na bactéria Escherichia coli e demonstrou-se que para cada mutação positiva nós temos 1 milhão de negativas, 1 milhão de degenerativas, deletérias. Então, quando você fala 100 mutações a mais que seu filho tem, você está dizendo que 99,999% até na Lua é mutações deletérias, porque mutação é quase sinônimo, é praticamente sinônimo de doença, né? Porque quando você tem uma mutação no gene, você prejudica a produção de uma proteína que tem uma função no seu organismo. Aí, quando aquela proteína não funciona, você tem uma doença, uma deficiência. E nós temos 25 mil genes que produzem 1.800.000 proteínas. Né? E essas 1.800.000 proteínas estão degeneradas. Por isso que a gente tem doença. Né? Quando você atinge, por exemplo, 60 anos de idade, as células da sua pele já têm 60.000 mutações. Por isso que você fica todo enrugado, né? Igual eu estou todo enrugadinho aqui. Né? Então, a pele vai... As células da pele não vão funcionando tudo direito. Né? E quando bagunça o DNA, vem o câncer. Né? Então, o Dr. Eberlin explicou
magistralmente, né? Lembrando que o Dr. Ebner é um dos maiores químicos de todos os tempos, da atualidade. O fator Scopus dele é 65. O cara é ganhador da medalha Thompson, tem mais de 1.084 artigos científicos. Ou seja, o cara é uma sumidade e é o nosso presidente do design inteligente no Brasil. A gente tem que aproveitar o nome dele ao máximo, né? Então, o Dr. Ebner explicou em 1 minuto, eu coloquei até lá no Jornal da Ciência, né, um dos maiores cientistas do mundo resume em 1 minuto a polêmica criacionismo versus evolucionismo. Ele fala, se a gente tem a taxa de 50 a 100 mutações deletéreas por geração, e nós temos hoje o BLAST, que é uma ferramenta que reúne todas as mutações que ocorrem no mundo, inclusive do coronavírus, né? A gente acompanha, né, as variações do vírus, as mutações que eles sofreram, e a gente tem as mutações nos seres humanos. Aí, se você tem essa taxa hoje, constante, de 50 a 100 mutações, você volta para trás em busca da tal pureza genética, quando os nossos genes não tinham defeitos para compartilhar. Por isso que Adão e Eva descendeu filhos e filhas, um cruzou com o outro e não deu doença nenhuma, não dava. Né? Hoje, se você casar com um primo, até com um primo distante, costuma dar problema. Por quê? Porque está cheio de gente degenerada. Nós somos hoje extremamente degenerados ao que foi Adão e Eva saído das mãos de Deus. Não somente nós, mas as frutas, as flores, os animais, todos eles. Você vê no registro fóssil, a maioria, 99,9% até na Lua, por cento dos animais também são gigantes, né? Demonstrando que a Terra era perfeita, não tinha tanta radioatividade na Terra. Ou seja, nós viemos de um paraíso genético, planetário, maravilhoso, a casa que Deus criou. Né? Isso que revela os fósseis gigantões revela isso, que a casa que Deus criou, o nosso planeta, era maravilhoso e veio se degenerando. E o próprio Jesus afirma isso, né? Quando vier a regeneração de todas as coisas. Quando Jesus fala isso, ele está referendando a entropia genética. Ele está assinando embaixo do que John C. Sanford, né, que é o pai da entropia genética, que era ateu, era evolucionista e hoje é criacionista terra jovem, inclusive porque ele fala que a meia-vida do DNA é curta, o DNA é frágil demais, ele não aguenta tanto tempo, assim, milhões de anos, não aguenta mesmo. Né? Então, ele mostra que a gente está próximo à extinção iminente, ao apocalipse iminente. Inclusive, Jesus fala que no final dos tempos haveria um tempo de angústia, ou seja, qual nunca houve. E o século passado, os médicos falaram que é o século da depressão. Né? Por quê? Porque geneticamente o órgão do ser humano que é mais afetado pelas mutações é o cérebro. Porque quando uma mutação afeta 120 relações neurais, é o que publicou um dos maiores neurologistas de todos os tempos também, Gerald Crabtree, publicou em Stanford. O Crabtree os copos dele é 111. É um cientista assim, peso pesadíssimo. Né? Ele publicou que o ser humano atual ele é retardado em relação ao ser humano antigo. Por isso que quem estuda teologia, filosofia, fica admirado de ver a inteligência dos antigos. Quem estuda arte, quem estuda música, né? Até quem toca violão aí vai tentar imitar um Sebastian Bach, não consegue. Se não tiver uma partitura ali ensinando detalhe por detalhe de ouvido, ele não consegue reproduzir Sebastian Bach. A inteligência é superior dos antigos, né? E nós estamos degenerando, e nós viemos, sim, de Adão e Eva perfeitos, criados por Deus, um design inteligente, um design que não falha. Né? Agora, o que acontece hoje é degeneração, muitos problemas aí e tal.